E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas, lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Tenho lido 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 e 2, para nossa meditação. E falarmos e meditarmos nessa história fascinante de Davi, Gibeonitas e a casa de Saul para nossa meditação. Saúdo a todos os amados irmãos do culto Viva Feliz com a santa paz do Senhor. Meus queridos e minhas queridas irmãs, esse texto que vai do versículo 1 ao 14 do capítulo 21 de 2 Samuel, tem essa história incrível, né? Que Davi viveu nos seus dias, quando ele percebeu aqueles 3 anos de fome, de ano em ano, e aquilo era uma coisa absurda, porque não acontecia, não é? Aquilo não era normal. Ele sabia que não era normal, que tinha alguma coisa errada, que tinha alguma coisa que estava emperrando, né? E prejudicando o seu governo, né? O seu domínio. Então, Davi, como todo homem e servo de Deus sincero, ele vai ao Senhor e quer saber o motivo daquela situação. E é assim que muitas vezes, nos dias de hoje, nós fazemos. Porque quando tem alguma coisa errada, nós vamos consultar o Senhor. Nós não temos que consultar A nem B, nós temos que consultar ao Senhor. Porque é o Senhor que tem a resposta. Então, o Senhor disse a Davi: olha, essa questão desses anos de seca é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, né? Que ele matou os gibeonitas. E os gibeonitas, no tempo de Josué, meu servo, tinham feito um concerto mesmo, sendo os gibeonitas é, muito astuto, né? Porque fizeram aquela cena de pobreza, andando num jumento velho, com saco e pão borolento, e aquela coisa toda, enganaram os filhos de Israel, mas os filhos de Israel fizeram com eles um concerto, e o concerto, quando é feito ao Senhor, tem que ser respeitado. E ele, Saul, no seu zelo, não respeitou, foi lá e matou boa parte dos filhos de Gibeão, né? Os gibeonitas. Então, Davi foi consultar os gibeonitas. E os gibeonitas lhe disseram: Saul, Davi, essa questão realmente é porque Saul fez essa coisa que não era permitido ele fazer, porque não tinha que fazer isso, porque nós tínhamos um concerto. E esse concerto tinha que ser cumprido, tinha que ser respeitado. E aí Davi disse: e o que é que eu posso fazer para que vocês possam abençoar o povo do Senhor, né? O povo de Deus? Então eles disseram: olha, Davi, nem é com prata, nem com ouro, nem com nenhum homem de Israel, da tua nação. O nosso caso é com Saul e sua casa sanguinária. Dê-nos 7 homens, para que possamos enforcar ao Senhor. Então Davi disse: pronto, eu vos darei, né? Então, Davi foi consultar os filhos de Saul e percebeu que tinha de Rispa, que era concubina de Saul, 2 filhos. E tinha mais 5 filhos de uma irmã de Mical, que vivia no palácio com Davi, aliás, com Saul. Então, ele concluiu que aqueles 7 seriam os 7 entregues para ser cumprido aquela missão. E ficou de fora Missibofete, que era filho de Jonatas, que também era uma questão de conserto que Davi tinha com Jonatas, o filho de Saul, e não ia mandar matar aquele homem, até porque seria um sacrifício inútil, porque o homem era aleijado, né? Então Davi foi e entregou esses 7 homens
aos gibeonitas para que eles fizessem aquilo que eles disseram, né? Aí eles pegaram esses 7 homens, enforcaram ao Senhor e penduraram lá nas estacas para que eles fossem diluídos durante o tempo em que eles fossem se dissolvendo, né? E derramando suas entranhas sobre a terra. Foi isso que eles fizeram. É porque enforcaram eles ao Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, é fascinante essa história. Agora, o mais fascinante é que Rispa, que era uma serva de Deus, ela acreditava, né, em Deus, ela disse: Ah, com os meus 2 filhos, não. Eu não vou deixar que os meus 2 filhos sejam consumidos dessa forma e consumidos por animais do campo e pelas aves dos céus. Porque essa era o propósito dos gibeonitas, deixar os corpos ali para que os bichos atacassem, né? Então ela disse: Não, com meus filhos não. E isso é notório, irmão, nos nossos dias. Quantas mães de família, quantas mulheres de Deus não se ajoelham, choram e oram pelos seus filhos, que muitas vezes estão errados, mas são filhos do Senhor, porque a Bíblia diz que os nossos filhos são a herança de Deus, não é? Não é para ser consumido por nenhum bicho do campo, ou seja, não é para ser atingido por nenhum espírito maligno do diabo. Então, aquela mulher, ela pegou um pano de saco com silício, estendeu sobre uma pedra e ficou lá. Ficou lá de vigília. Nem animal à noite atingia os corpos e nem as aves dos céus também atingiam os corpos, porque ela pensava consigo mesmo: são meus filhos, são frutos do Senhor, então não vou deixar que Satanás atinja eles aqui nesta situação. Então ela foi taxativa em se prostrar ali naquela pedra, como as mães de hoje se prostram diante de Deus, e dizer: aqui não, Satanás, porque isso aí é meu filho, é filho de Deus, é herança do Senhor, aqui vocês não tocam. E assim se firmou essa questão. E quando o povo de Davi descobriram que Rispa estava fazendo aquilo, né, para proteger lá os corpos do que era enforcado ao Senhor, né? Eles foram dizer a Davi aquela situação. Então Davi foi negociar com o pessoal que tinha furtado os restantes mortais de Saul e de Jonatas, e recuperou a ossada de Saul e de Jonatas e trouxe e juntou aos ossos que restou daqueles 7 homens e pegou tudo e sepultou na sepultura de Quis, que era o pai de Saul, e aí Deus aplacou a sua ira e as coisas voltaram ao normal. E assim acontece, irmão, quando nós nos ajoelhamos e nos humilhamos debaixo da mão de Deus. Deus cumpre a sua palavra através daquilo que praticamos, se for feito com justiça, com retidão, com sinceridade, com fidelidade. É assim que Deus quer e exige do seu povo essa questão, porque isso é o que Deus espera de cada um dos seus filhos que foram chamados para todas as missões que foram dadas a cada um de nós. Então, meus irmãos, que sejamos diferentes nesta situação que viveu aquele tempo Davi e Saul com a sua casa sanguinária. Isso, irmãos, é notório. O zelo exagerado, hipócrita, faz mal ao povo de Deus. Eu tenho aqui um testemunho simples, inclusive com um filho meu, que ele tinha uma cisma quando o sogro de seu filho lhe visitava. Ele tinha que vestir a camisa, não podia estar de bermuda, tinha que vestir uma calça, porque o homem era muito zeloso e não queria ver um servo de Deus mal vestido, mesmo que fosse dentro de casa. E sabe o que aconteceu? Aquele homem foi infiel à sua mulher e arranjou uma outra companheira, se desviou com todo aquele zelo da presença de Deus e cometeu esse grave pecado. Aí sabe o que aconteceu? Deus permitiu que um câncer se apoderasse dele, ele adoeceu, se humilhou novamente debaixo das mãos de Deus, voltou para a família, veio para a esposa e ali com ela cumpriu o resto dos seus dias e morreu. Porque é assim, irmão, sempre que acontece alguma coisa, Deus vai cobrar aquilo que nós praticamos. Então sejamos sinceros e honestos e fiéis e
porque Deus exige isso de cada um de nós. Isso é que é muito importante para nós termos uma vida saudável na presença do Senhor, vivendo, irmãos, de conformidade com a vontade de Deus, praticando as coisas que Deus se agrada, porque se nós desagradarmos a Deus, Ele pode se desagradar de nós. Então, tenhamos cuidado com nossas vidas, para que possamos estar firmes e fortes na presença do Senhor, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo. E nós precisamos estar firmes e fortes na presença do Senhor, para que não sejamos esquecidos naquele grande dia. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos continuar a nossa vida na presença de Deus até que Jesus se manifeste para buscar o seu povo. Amém.